Olá pessoal, eu sou Carlos France do Departamento de Biomateriais e Biologia Oral USP São Paulo e também diretor clínico do France Instituto. E estou aqui hoje junto com vocês para conversarmos sobre adesão em odontologia. Mas não assim aquela coisa que todo mundo fala, ele é professor de materiais dentários. Não, nós vamos falar de adesão na nossa rotina clínica. Então, vamos entender a importância de saber aplicar corretamente um sistema adesivo. Então vamos pensar, hoje tudo que nós fazemos na odontologia, especialmente a odontologia estética, nós precisamos do quê? De adesão. Então, se a gente pensar, eu brinco com os professores, os meus amigos professores que falam mais de cerâmicas, que eles falam assim, você que é o resineiro, né? E eu brinco sempre, a sua cerâmica ela só fica colada ao dente com a minha resina. Ou seja, tudo precisa de um sistema adesivo. Então nada melhor do que a gente ir mais a fundo, entender esse assunto. Muito bem, vamos pensar, o tempo todo nós fazemos adesão em dente. O que tem no dente? Esmalte e dentina. Substratos totalmente diferentes. Agora, imagina o desafio adesivo. Colar uma restauração, seja resina composta, seja uma cerâmica, em substratos totalmente diferentes, de até origem embrionária diferente. Então nós temos desafios diferentes na mesma colagem. Vamos recordar, esmalte, quase nada de água, muita hidroxiapatita, carbonato de cálcio, proteína 2%, menos de 2% de água. E o que a gente sabe de adesão em esmalte? Fantástico. Desde a época do Bonocor, lá condicionamento ácido, 1955, nós fazemos um condicionamento ácido e nós temos uma adesão que dura muito. E dentina? Dentina, nós temos muita água. Nós temos colágeno que não tem no esmalte. Nós temos 65% aproximadamente de mineral, diferente dos 92% ou mais da composição do esmalte. Então, nós temos substratos muito diferentes. E para complicar, a dentina tem o quê? Túbulos dentinários, que num dente vital estão bombeando água o tempo todo para a superfície dentinária. Então imagina que a gente acaba de fazer uma restauração de resina composta, por exemplo, e num dente vital, o que acontece? Nós temos um bombear de fluido tubular contra essa restauração, a vida toda da restauração. Então é importante que a gente entenda esse desafio adesivo. Então, a partir do momento que nós agora acabamos de falar do esmalte e da dentina, o que é importante para nós clínicos? Preservar esmalte. Esse é o grande lance. Por mais que a gente foi muito a fundo na adesão em dentina, ainda em longevidade é melhor aderir a esmalte. Vou dar um exemplo. As facetas, as lentes de contato, que tanto a gente fala hoje, as facetas, quando ficaram mais finas, se transformaram em lentes de contato. O que mudou? Nós saímos de, muitas vezes, fazer adesão num substrato dentinário e passamos a fazer adesão aonde? No esmalte. E isso é a odontologia brasileira. É uma odontologia mais com viés europeu. Uma odontologia o quê? Conservadora, minimamente invasiva. A prótese mudou totalmente. Hoje a gente faz o quê? Lente de contato, coroa laminada, tabletop. Por quê? Porque nós objetivamos fazer adesão em esmalte. Lembra no passado, no preparo cavitário, a gente aprendia assim, esmalte sem suporte, remove. Cúspide socavada, remove. Passado bem antigo, né? Eu estou denunciando a minha idade, mas vamos lá.
O que é importante? Preservar aquela cúspide socavada e suportar com uma dentina artificial, uma resina composta. Mesmo que você vai fazer uma restauração cerâmica, é importante que você preserve uma cúspide, especialmente uma cúspide de trabalho. Mas voltando, a lente de contato, adesão e esmalte. Nós temos estudos clínicos na literatura, especialmente 21 anos de acompanhamento de adesão de lente de contato feldspática, o quê? Em esmalte. 96% das facetas estavam em boca em função depois de 21 anos. Ou seja, é importante a gente pensar, fazer adesão em esmalte e dentina, sim, ou seja, o nosso adesivo tem que se aderir a esses dois substratos, mas a nossa responsabilidade como clínicos é preservar o esmalte, manter, se possível, todo o cavo superficial de uma restauração em esmalte. Se chegar em dentina devido à destruição por uma cárie, por exemplo, fazer o quê? Temos que ter adesivos eficientes em dentina também. Tá? Muito bem. Agora vamos pensar especificamente, agora está o professor de materiais dentários. Vamos pensar composição dos sistemas adesivos. Todo sistema adesivo tem um ácido, um primer e um bond. O ácido vai criar as micro-retenções, vai limpar a estrutura, mas não elimina antes de aplicar o ácido, sempre fazer uma profilaxia, seja com jato de bicarbonato, seja com pedra podre, mas nós temos que tirar concrescências que estejam na superfície, gordura, placa bacteriana, resto de óleo, de corte, bactérias que estão ali nos tecidos dentários no momento da adesão, numa cavidade, por exemplo. Então, sempre fazer uma profilaxia. Aí nós vamos ter condicionamento ácido, limpeza mais profunda, desmineralização seletiva tanto no esmalte quanto na dentina, criando micro-retenções, removendo aquilo que nós chamamos de lama dentinária. No inglês, smear layer, mais bonito, mas muito mais conhecido o termo smear layer. Então, vamos fazer uma analogia. Quando o pedreiro vai fazer o assentamento de um piso, o que ele faz? Ele varre, ele limpa a superfície do contrapiso para depois colocar o cimento-cola e assentar o piso. Nós, dentistas, temos que limpar a superfície. Fazemos o quê? A profilaxia. E aí, sim, entra o condicionamento ácido. Passo seguinte, ou componente seguinte, o primer. O que é o primer? É um veículo que vai carregar monômeros, que vai ter solventes que vão aonde tem água. A dentina vital, o que ela é? Uma dentina repleta de uma solução aquosa de glicoproteína. Então, quando nós fazemos uma adesão especialmente em dentina, nós temos o que? Um substrato que nunca seca num dente vital. Ponham isso na cabeça. A dentina de dente vital nunca vai estar seca. Ah, mas eu jogo um jatinho de ar. Ela está brotando água o tempo todo. Isso é um ponto importante. Por isso que tem o quê? O primer. É um veículo que vai levar os monômeros para dentro da superfície dentária, do esmalte, da dentina, vai evaporar e vai deixar lá os monômeros. Então, olha que interessante. A gente está só estudando os componentes básicos. Pelo primer, ele é essencial para levar o adesivo, especialmente dentro da dentina. Mas eu falei que tem um solvente. Quem é o solvente? Pode ser uma acetona, pode ser um álcool, pode ser uma mistura desses componentes com água, mas ele vai entrar onde tem água e vai evaporar quando nós jogamos aquele leve jato de ar. Ok? E por último, o adesivo propriamente dito, que muitas vezes
nós chamamos de bond, trazendo do inglês. Então o adesivo é o monômero hidrofóbico, ou seja, que não gosta de água. Mas nós já tiramos a água da superfície dentinária ou do esmalte com o primer. Tá? Então, todo sistema adesivo tem um ácido, um primer e um bond. Legal. Agora vamos para a classificação. Na década de 80, basicamente os adesivos tinham um ácido, um primer e um bond, que a gente chama isso de multifrascos ou multiaplicação. Mas o que mais a gente usa no mercado mundial, não é só no Brasil? Adesivos simplificados. O que é um adesivo simplificado? Tem menos passos, menos frascos. Há uma diferença, o que é passo, o que é frasco. Em algum momento mais para frente eu mostro isso. Mas o que a gente tem que pensar? Quanto mais simples, mas que se mantenha a eficiência, melhor para nós clínicos. Menos chance de erro, de aplicar, por exemplo, um bond sem aplicar um primer. Então o adesivo simplificado, pelo próprio nome, ele vem para simplificar a nossa vida clínica. Então, baseado nos 3 componentes básicos, vamos entender aqui no sistema two-bond. No two-bond, nós temos o ácido fosfórico. O ácido fosfórico, que por sinal é um lançamento da Cuser, o ácido fosfórico a 35%, mas no mercado nós vamos encontrar aí entre 30% e 37%. Ele vai fazer o quê? Inicialmente, uma limpeza cavitária. Então é importante. Toda vez que vai aplicar um sistema adesivo, fazemos o quê? Uma profilaxia, seja com taça de borracha pedra-pomes, com escova pedra-pomes, ou se não com jato de bicarbonato, que isso nós chamamos de macrolimpeza. O condicionador ácido ele vai fazer uma microlimpeza. E nós vamos ter o quê? Uma remoção nesta microlimpeza da smear layer, ou lama dentinária que nós já citamos. Então, a remoção da smear layer, que é o quê? Uma sujicidade. É resto de bactéria, do corte, do esmalte, da dentina, de óleo do motor. Então, vamos remover a smear layer, fazendo o quê? Uma microlimpeza com condicionamento ácido. E na sequência, uma remoção seletiva do esmalte da dentina, onde nós vamos criar micro-retenções na superfície do esmalte e na superfície da dentina, no esmalte aumentando muito a área de adesão. E na dentina, abrindo um pouco mais os túbulos dentinários, facilitando a penetração do sistema adesivo. Muito bem. E na sequência, nós temos o que? O Gluma two-bond, que é um sistema simplificado, onde nós temos o primer e o bond juntos, numa aplicação única, simplificado. Um passo único, menos chance de erro na hora da aplicação. Então, como primer, nós temos o etanol, onde nós temos uma pressão de vapor até menor, ou seja, a gente tem uma menor até sensibilidade à umidade. Mas é importante salientar que o primer ele vai facilitar a entrada dos monômeros dentro dos túbulos dentinários, daquelas reentrâncias do esmalte. E o bond que está junto, ele é a parte que não gosta de água. Então o primer entra, é um carreador, facilita a entrada do bond, dos monômeros hidrofóbicos. Só que aí nós fazemos uma aplicação ativa, 15 segundos, então com o microaplicador, fazemos o quê? Movimentos suaves na superfície. Massageamos a superfície, especialmente da dentina. Não é para esfregar com força. Por quê?
Porque uma vez que fizemos o condicionamento ácido em separado, nós tivemos uma dissolução do arcabouço mineral e nós temos o que na dentina? Fibras colágenas, como se fossem galhos retorcidos. Fazendo uma analogia a cabelo, quando nós mergulhamos na piscina, as fibras capilares ficam o quê? Sustentadas pela água. Tirou a cabeça para fora para respirar. Nós temos um colabar do cabelo no couro cabeludo. É a mesma coisa na dentina. Fizemos o condicionamento ácido, tiramos o arcabouço mineral. Fibra colágena está sustentada agora pela água que está ali na superfície dentinária. Secou demasiado, pum, colabou a fibra colágena. Você prejudicou demais o sistema adesivo, independente do sistema adesivo deste ou daquele fabricante. Nunca secar demasiado a dentina. Se você vai utilizar mecanismos de secagem por papel absorvente, por microaplicador ou por leve jato de ar, o que interessa é que a dentina esteja o quê? Úmida. Então, acabou de fazer o condicionamento ácido, lavou, secou sem dessecar. A dentina tem que se mostrar o quê? Toda rugosa, que é a textura da dentina, só que brilhante, úmida. Muito bem, entrou o carreador, ou seja, o solvente lá para dentro, no caso o etanol, e a gente teve, depois da aplicação ativa, os 15 segundos, aí nós vamos jogar o quê? Um leve jato de ar. Primeiro objetivo, evaporar esse solvente. Segundo objetivo, afinar a espessura da camada adesiva. Que a gente tem que lembrar, entre o adesivo e a resina composta, entre o adesivo e o cimento resinoso, quem tem carga ou tem mais carga? A resina composta, o cimento resinoso. Então o adesivo ele tem que só o quê? Penetrar na estrutura e deixar o quê? Os seus monômeros livres ávidos para o quê? A união do cimento resinoso ou da resina composta. Ele não precisa ter espessura. Então, por isso, jogamos o leve jato de ar com esse segundo propósito também, que é afinar a camada adesiva. Muito bem. E aí nós temos o quê? Mergulhado dentro da estrutura dentária, seja esmalte ou dentina, temos os monômeros. E aí sim fazemos a fotopolimerização, que é a conversão de monômeros em polímeros, ou seja, travamos esses preguinhos dentro da estrutura dentinária ou do esmalte. Então, basicamente, este é o processo adesivo com o tube bond, que é um adesivo simplificado que requer o condicionamento ácido em separado. Mas qual que é a tendência hoje do mercado? Vocês já escutaram falar dos adesivos universais? Esse termo vem a dar a ideia que universalidade, ou seja, é um adesivo que serve para vários propósitos. Vocês devem lembrar aí de um passado, quem tem pelo menos 10 anos de clínica, que no momento da odontologia brasileira nós tivemos a chegada de vários adesivos que a gente chamava de adesivos com primer autocondicionante. Então, na simplificação, em vez de a gente ter ácido em separado, primer e bond juntos, nós temos o quê? Um primer que ele já condiciona e que não requer lavagem. E um bond que pode estar separado ou também mais simplificado ainda, num frasco só. E a Kuser tem essa solução, que é o Gluma Bond Universal. Então, neste frasco, eu tenho o quê? Um primer autocondicionante já com o bond. Ou seja, nós temos todos os componentes num frasco só. Mas esse termo universal, ele foi criado a partir da ideia de que, cirurgião dentista, você decide se você quer fazer um condicionamento ácido em separado ou você quer fazer um
quer aplicar um sistema de primer autocondicionante. Vamos entender isso melhor. Quer dizer então que a decisão é nossa, do clínico? Exatamente. Nós definimos a técnica. Então vamos um pouquinho para a base científica. No nosso departamento, uma das linhas de pesquisa que eu trabalho é o quê? Sistemas adesivos, adesão e odontologia. ADM, Academy of Dental Materials, Academia Mundial de Materiais Dentários. Tantos anos que nós estudamos adesivos, desde 1955, monocórdicos, N sistemas adesivos, N gerações e tal. E qual é a conclusão hoje? Que em esmalte é melhor que a gente faça o quê? O condicionamento ácido separado. Em dentina, que a gente não use o condicionamento ácido em separado. A recomendação da classe científica, que a gente faça o quê? Use um primer autocondicionante. Caramba, e agora? Qual é o produto que atende isso? Poxa, o Bond Universal. Por quê? Porque nós temos a opção. Eu clínico, gosto de fazer condicionamento ácido de tudo, sem problema. Usa Bond Universal. Eu clínico, não gosto de condicionar a dentina. Por quê? Para alguns casos dá maior chance de sensibilidade. Poxa, eu não estou tão seguro do quanto que eu tenho que secar. E uma dentina condicionada com ácido em separado, ela é mais crítica. Então, nós preferimos, eu como clínico, então eu prefiro que não condicionar a dentina. Então eu posso fazer o quê? Condicionar, aplicação do Gluma Bond Universal em tudo, esmalte e dentina. E usar o quê? O seu poder autocondicionante. Ou eu vou seguir o que a ADM tem mostrado, toda a evidência científica, diferentes fabricantes, diferentes produtos, diferentes universidades em nível mundial. A literatura mundial mostra que é importante que em esmalte faça o que nós chamamos de condicionamento ácido seletivo de esmalte. E na dentina, sistema autocondicionante. Mas professor, posso aplicar ácido só no cavo superficial, no esmalte? Ou vou colar uma lente de contato, posso condicionar todo aquele esmalte? Deve, pelas recomendações da literatura, condicione seletivamente o esmalte. Essa é a tendência. Mas tem dentina na cavidade? Não tem problema. Gluma Bond Universal vai fazer o que? O condicionamento da dentina. Então, essa flexibilidade, que a decisão é tua, você resolve. Eu gosto de fazer condicionamento ácido de tudo, sem problema, esse adesivo resolve. Gosto de fazer o condicionamento seletivo do esmalte. Eu não gosto de fazer condicionamento separado, gosto de fazer autocondicionamento em esmalte e dentina, sem problema nenhum. Esse adesivo ele tem como o seu primer, o seu solvente, é a acetona com a água, então ela tem uma pressão de vapor um pouco maior e uma facilidade de penetração até maior. E é importante a gente salientar que você, mais uma vez, decide qual a estratégia que você vai utilizar. Então, para quando a gente vai fazer uma adesão à cerâmica, as cerâmicas que têm base de silicato, ou seja, cerâmicas condicionáveis que têm silicato, nós temos como alternativa que a Cuser colocou no kit do Bond Universal o Ceramic Primer. Então, ele é basicamente o que? Um primer cerâmico, um silano, onde naquela cerâmica, nós já condicionado de uma coroa, por exemplo, nós vamos aplicar esse primer, ele vai se ligar à estrutura da cerâmica e vai deixar o quê?
um radical livre ávido pelo adesivo propriamente dito. Então nós fazemos o quê? Fora aquele imbricamento micromecânico que pode ter de uma cerâmica condicionada, nós vamos ter o quê? Uma ligação química estável. Então isso é importante. A adesão não é microimbricamento somente, mas o termo adesão é um termo químico, é ligação química. E o primer cerâmico vai fazer essa ligação entre a cerâmica e o sistema adesivo. Então, aplicamos o primer cerâmico, esperamos o tempo que o fabricante recomenda e aí na sequência aplicamos uma camadinha do quê? Do Gluma Universal Bond. Tá? Do Gluma Bond Universal. Vamos fazer os trocadilhos aqui. Mas o que interessa é que agora nós temos uma camadinha de adesivo não polimerizado que vai se ligar ao quê? Vai se ligar à cerâmica através do primer cerâmico. Jogamos um jato de ar, evaporamos o solvente, temos uma camada fininha, fotopolimerizamos. Já temos o adesivo aplicado no dente fotopolimerizado. O que falta? A cimentação. Então, o cimento resinoso. Então, agora, isso que é importante em adesão. O que é adesão na odontologia? É modificar estruturas, é modificar superfícies. Então, o dente, esmalte, dentina, depois da aplicação do adesivo, o que ele é? Uma camada polimérica, uma vez já polimerizado, com vários radicais livres na superfície, que é aquela camada inibida na superfície da polimerização. Temos aqui a cerâmica, que essa superfície que eu estou olhando depois da aplicação do primer cerâmico mais o Bond Universal, o que eu estou vendo? Eu estou vendo cerâmica? Não, eu estou vendo uma camada de polímero com a superfície com vários radicais livres. Então eu tenho o quê? Superfícies iguais. O que está faltando? Um cimento resinoso que vai fazer o quê? O preenchimento desse sanduíche. O recheio desse sanduíche. Preenchendo o quê? As imperfeições entre o substrato dentário e o quê? A peça cerâmica. Pronto. Então isso é adesão numa ótica simplista. É o que nós fazemos todo dia. Então é importante com esta aula vocês entenderem as soluções adesivas que a Cuser nos permite na nossa rotina clínica e a decisão é sua. Se você usa especialmente o Gluma Bond Universal, onde quero condicionar, não quero condicionar, sem problemas. Quero aderir cerâmica, sem problemas também. Pessoal, espero ter esclarecido para vocês as dúvidas com essa aula de adesivos, mas se restarem dúvidas, mande para nós e nós vamos ter toda a disponibilidade de saná-las para vocês. O que interessa é que vocês se sintam seguros utilizando os produtos da Cuser. Mais uma vez, obrigado e ficamos à disposição.